Bem-vindos ao Diário de Creator, o podcast onde a gente vai falar sobre a vida real por trás dos posts. Estou com Ana Pessoa, convidada especialíssima, nossa primeira convidada, e a gente veio invadir a casa dela para gravar. Ana, obrigada por ter topado. Ai, oi amigas, obrigada meu primeiro podcast. Gente, eu tô muito nervosa, se eu gaguejar, assim, é creator, mas é novas experiências. Tô mega animada, muito obrigada mesmo e vamos fazer esse papo ser mega especial. Vai ser, é um bate-papo, pode ficar tranquila, nada que a gente já não conversou antes, mas a ideia é trazer pra galera aprender e ver que muitas experiências, eu acho que 99% das experiências que a gente vive são comuns. E a gente vai superando elas juntas, em níveis diferentes, mas a gente vai passando por elas juntas. Com certeza, eu acho que já acrescentando, das trocas que eu tive com creators, tem muitos pontos de contato. A gente acha que a gente passa por situações sozinhas, que só a gente se frustra, etc. E aí quando você vai conhecer uma outra pessoa, você percebe que a pessoa se frustrou 5 vezes mais. Uhum. Sim. As dores não são individuais, a gente vai falar um pouco disso. E eu quero começar falando pelo começo. Para quem não sabe, Ana Paula, você chegou a formar? Você terminou o curso? Formei em 23. Arquiteta, tá? Arquiteta, mas nunca trabalhou na área. Não atuei como arquiteta. Fui estagiária porque a UFES pede, Tem que fazer, é obrigatório. Aí atuei como estagiária por 1 ano e pouquinho, mas foi só isso. Pois então, formada em arquitetura, mas sempre trabalhou com marketing e depois migrou para a criação de conteúdo, que não deixa de ser marketing. E a minha primeira pergunta é justamente entender como é que foi essa transição da arquitetura para o marketing para a criação de conteúdo. É muito difícil falar dessa transição sem contar um pouco da minha história pessoal. Em 2018 eu comecei a morar sozinha e eu precisava de uma renda. E uma pessoa que inclusive você conhece, Isadora, era uma amigaça minha na época, e o Matheus estava com uma vaga em CX dentro da Chip. Então, o salário estagiário era R$700, eu pagava aluguel, meu aluguel era R$700. E eu precisava de mais. E foi essa oportunidade que apareceu. Olha, temos uma vaga de CX, atendimento ao cliente e tal. Eu falei, olha, sou desenrolada na comunicação. É só você me ensinar o que eu preciso, qual é o script. E aí foi quando eu entrei dentro da startup, né, com atendimento, e para realmente me sustentar, e logo depois eu entrei nas mídias sociais. Muito bom. E para quem também não sabe, trabalhamos juntas. Trabalhamos juntas. Porque era Chip, a Ana era da Chip, eu era da Zite, eram dos mesmos fundadores e era no mesmo escritório. Então estávamos juntas lá. Foi lá que a gente se conheceu e já tem tempo, tá? Tem. Eu entrei acho que em 2018 na Zite. Você deve ter entrado logo depois. Eu entrei final de 2019. Nossa senhora. Tem foto? Não, tem foto. É melhor não ver foto dessa época. Melhor não ter foto dessa época. E Ana, nessa transição de marketing para... Aí desde então você já começou a criar conteúdo? Nessa época, não? Eu comecei a fazer o gerenciamento das mídias da Chip em março de 2020. Tá. Foi o começo Eu não conhecia o marketing, eu não sabia o que era marketing. Vinha de uma educação mega tradicional. Você tem que fazer faculdade, faz faculdade, vai exercer a profissão. E por adversidades da minha vida pessoal, o marketing apareceu. Foi ali que eu fui entendendo o que era tudo, porque na minha cabeça era publicidade, jornalismo e marketing, gente. O que era marketing? O marketing deu um boom mesmo nesse ano, 2020. E aí que eu fui entender mesmo a dinâmica dessa profissão que estava emergindo, assim. Sim. E disso, para você compartilhar o seu conteúdo na sua rede social, como é que foi? Aí já foi um período mais longo. Então, em 2020 eu comecei a compreender o que eram as mídias sociais, como era a criação de conteúdo, e foi o boom mesmo do TikTok no Brasil. E eu comecei a criar conteúdo para as minhas redes sociais em busca de entendimento de como que ela funcionava para eu dar resultado para o cliente. E aí em 2021 eu tive a minha própria empresa que ela criava conteúdos orgânicos para restaurantes, né? Meu core ali eram restaurantes. Então eu comecei a criar para eu, cara, qual é o comportamento do usuário diante desse novo formato? E aí eu comecei a entender e dava umas viralizadas de vez em quando. A primeira viralização que eu tive foi no final de 2020, quando eu fui pro Rio de Janeiro passar um Natal sozinha. E aí eu captei como é que era o jogo das redes sociais. Só que eu parei de criar conteúdo no começo de 2020 pra mim.
E aí, porque eu entrei no mercado de tecnologia, o mercado de tecnologia não trabalha com as redes tradicionais. Aí, eu fiquei 22, 23 e exatamente um ano atrás, eu comecei a criar conteúdo de verdade para minhas contas. Gente, é muito pouco tempo. A gente vai chegar nessa parte, dessa rapidez que aconteceu as coisas para Ana. Ana, e quando você começou, eu sei que muita gente tem medo de começar por vergonha, mas na verdade é o medo da crítica que ela pode receber. E eu, sinceramente, acho que a gente recebe muito menos crítica do que a gente imagina antes de começar. Mas como é que foi a reação das pessoas ao seu redor quando você começou a se expor? Vamos pegar nesse último ano, que eu acho que foi mais intenso. Teve reação positiva, negativa? Como é que foi? Então, eu vou voltar só um pouquinho, porque eu nunca deixei de fato de criar conteúdo. Eu sempre fazia, tipo, eu vou sair e vou me arrumar. Sim. Nessa falta de intenção na criação de conteúdo, meus amigos teciam algumas críticas. Do tipo, você está perdendo tempo, você está desfocando do seu trabalho. Então, existia essa preocupação, mas ela chegava como crítica. Quando ocorreu o breakdown, né, a fatídica demissão, que eu de fato falei assim, cara, é hora de eu testar esse jogo aqui. Houve uma tensão muito grande das pessoas que me conheciam, do tipo, você tá se expondo, você tá vulnerável, como é que você vai lidar disso? Você não vai tentar voltar pro mercado de trabalho? Falei, gente, não descartei as possibilidades, porque eu fui demitida, então eu tava sem uma renda. Sim. Então eu não tinha descartado o mercado de trabalho. Mas eu falei, cara, tanto que eu criei conteúdo empregada. Eu fui demitida, eu consegui voltar pro mercado em menos de 15 dias, mas eu não larguei a produção. Então, nesse momento, quando eu comecei a aplicar todo o meu know-how, e eu saí de 3 mil para 10 mil seguidores em 20 dias. Nossa. A galera falou assim, uau. Uou, o que tá acontecendo? E eu tinha uma produção muito, muito grande. Porque eu desenvolvi, desde 2021, eu criei um padrão de criação de conteúdo que ela é replicável em escala. Então, as pessoas começaram, amiga, você tá, de fato, fazendo acontecer, a gente tá acompanhando você, todo dia eu entro no seu perfil para ver o seu crescimento. Então, houve um apoio muito grande, mas ele sempre, um apoio que ele tinha uma preocupação. Tá. Eu não recebi críticas do tipo assim, você tá passando vergonha na internet. Entendi. Essa crítica, ela só aconteceu lá atrás, quando ele não tinha uma intenção. Como eu deixei muito claro, olha, eu tô jogando o jogo aqui, eu vou fazer o que eu acredito que pode dar certo, porque eu tenho a comunicação, eu tenho o know-how, eu não tenho que perder mais, que eu já tinha perdido tudo. Então houve um apoio, assim, um apoio bacana. Sim, que bom. E esses conceitos do marketing, das suas experiências profissionais, né, no mercado de trabalho tradicional, vamos chamar, você consegue aplicar isso no seu conteúdo? 100%. Tudo que você vive na sua vida é bagagem, é repertório. E isso ele entra, né? Então, as pessoas, quando elas vêm para criação de conteúdo, eu acho que um dos maiores erros é não achar que a criação de conteúdo é parte de um processo maior. Tá. Que a criação de conteúdo, ela não é uma metodologia dentro de uma estrutura que é o seu negócio. Seja o seu negócio fechamento de parcerias com publicidade, seja venda de serviço ou produto. Então, as pessoas, elas esquecem que isso daqui é uma empresa. Até para você fechar uma parceria de publicidade, você precisa de um CNPJ ativo para você emitir nota. Então, todo o processo de planejamento, estratégia de negócio, onde a rede social entra dentro desse planejamento, o seu processo de criação, o seu entendimento de objetivo, porque onde as pessoas mais quebram é quando elas perdem o alvo. Então, elas começam com um objetivo muito claro, e aí ela começa a se desenvolver, ela olha para o lado, ela se perde. E aí é onde o mercado corporativo, ele tem a estrutura hierárquica, vertical, que não deixa a gente se perder disso. Sempre tem alguém acima de você te lembrando do seu objetivo, das suas metas. E eu acho que todo o know-how de corporativo, da criação de conteúdo dentro dessa estrutura, me ajuda a, de fato, me manter, porque eu entendi a criação como parte de um negócio. Sim. Sim, e essa é a maior dificuldade da criação de conteúdo como um negócio, né? Muitas vezes a pessoa tá sozinha ou se sente muito sozinha e vê muita gente... É porque é aquilo, eu sempre falo para as pessoas não acreditarem no que elas veem na internet. Não. Apesar de eu criar conteúdo, não acreditem em tudo. Porque a gente às vezes se vê muito sozinha e se compara, e é o que você falou, e se você não tem um foco, ferrou.
E se você tem mas aí você se distrai. E quando você se liga, você tá meio perdida, patinando ali, meio que indo para mais de um lado, você não sabe para onde vai direito, é onde a gente começa a querer desistir, porque você fica, pô, não tá dando certo, mas na verdade talvez é você que tá começando a escorregar e não tá seguindo em frente, assim, né? Esse é um dos grandes desafios que eu, inclusive, enfrento. Eu sou uma empresa, né? Aham. Eu faço prospecção de cliente, eu faço criação, edição, eu faço os estudos, eu sou tudo. Então, quando você é tudo, você tem que olhar para várias caixinhas dentro dessa empresa. E acontece muito disso, de você se perder dentro do seu próprio planejamento. Sim. Então, aí Sim. você vai olhar, tipo, cara, eu tô sobrecarregada, tem muita coisa acontecendo. Aí você olha pro lado, cara, a outra criadora de conteúdo tá relax. Mas aí você vai, de fato, analisar a pessoa, ela tem um financeiro, ela tem um RP, ela tem um influence manager que vai lá atrás das parcerias, a pessoa tem um editor por trás, e aí cabe a pessoa só trabalhar aquilo que ela é boa, a criatividade. Sim. Então, tem que ter esse senso crítico de entender aonde você tá, quais são os seus pontos positivos, seus pontos negativos, para você não entrar nessa comparação, porque é solitária a criação de conteúdo. É relativamente nova a profissão. Então, existem muitos desafios que vão acontecendo com o desenvolver da profissão. Que o que é, por exemplo, o que a gente conheceu de marketing 5 anos atrás não existe mais. Então, esquece, quem aplica marketing de 2018 tá morto, não tá crescendo. Tem que atualizar. Aí tem que cuidar de tudo e se atualizar o tempo todo também, né? No início, quando você saiu do mundo corporativo e aí você decidiu, beleza, agora é isso, vou construir uma imagem sólida aqui no digital. E a gente está falando dos processos, eu queria saber quais foram as maiores dificuldades desse processo, de se estruturar no digital, se estabelecer, né? Lembra daquela época que todo mundo tinha que usar blazer para ter autoridade nas redes sociais? Esse eu acho que foi o momento assim que me pegou muito, porque quando eu decidi, eu estava demitida. Ponto. Quando você é demitido, você se sente muito impotente. Sua confiança vai embora, a sua autoridade vai embora. Como mulher, principalmente, e uma mulher nova, você se duvida muito. Então eu tava nesse lugar de tipo, será mesmo que eu sou boa? Por que eu fui demitida? E, basicamente, eu não gosto de trabalhar com tecnologia. A não ser que você seja uma empresa de tecnologia cool. Mas, assim, eu trabalhava numa empresa de data center. Então eu não estou falando com o público final, eu estou falando com Google, Meta. Então é uma linguagem muito específica de canais muito específicos. E eu, mesmo assim, naquela época eu fiquei, caraca, eu sou muito ruim no que eu faço. Então, nesse processo foi justamente ter a confiança de falar daquilo que eu acreditava, daquilo que eu tinha conhecimento de fato. Que é a criação de conteúdo. Eu gosto de criar conteúdo, eu sou criativa. Então, nesse processo, eu fiquei me perguntando como que eu vou aparecer no digital, estando com esse sentimento conflituoso dentro de mim. Sim. Como que eu vou olhar para você, conversar sobre marketing, conversar sobre criação de conteúdo, com autoridade, com confiança, se eu não estou me sentindo? Então, houve um processo que aí, O Poder do Hábito, que é aquele livro maravilhoso, gigantesco. Muito bom. Foi, assim, minha bíblia para poder criar. E aí eu sempre falo nas minhas redes sociais que eu fiz um compromisso. O compromisso é você, literalmente, colocar para você que vai realizar uma atividade para atingir um objetivo, independente do quê. Aí eu lembro até que na época eu fiz um compromisso não só comigo, porque assim, nós somos falhos, nós acabamos quebrando com as nossas próprias promessas. Então, eu fiz comigo, eu fiz com Buda, que eu fui num templo budista, e eu fiz publicamente para todas as pessoas. Sim, eu lembro disso. E aí, esse foi a virada, porque é difícil. Você, quando vai pro digital, a sua cabeça imagina que todas as 8 bilhões de pessoas que estão no mundo, as 220 milhões de pessoas que moram no Brasil, irão te assistir. Pô, não vai. E eles não vão te criticar também, porque eles estão preocupados com eles mesmos. Então, nesse momento, foi muito difícil pegar essa confiança, não imaginar que as pessoas estavam olhando para as minhas falhas, para esse momento de demissão, mas elas estavam mais interessadas no meu conhecimento. E esse compromisso, ele foi a virada, porque mesmo muito insegura, eu me comprometi a soltar vídeos no perfil todos os dias. E
sua aula. Minha aula. A aula da Marina virou a chavinha na minha cabeça, que eu defini a minha linha editorial. Eu não comecei do que eu faço hoje. Hoje eu ensino sobre comportamento, eu ensino sobre estratégia. Eu comecei do que eu realmente dominei desde o primeiro dia do marketing, que era o celular. Então eu comecei, tipo assim, você precisa disso daqui para criar conteúdo. Você não precisa de uma câmera, você não precisa de um iPad, você não precisa de um microfone. Você precisa de uma câmera, de um acesso à internet. E esse foi o desafio, de entender qual era o ponto da minha trajetória que eu tinha confiança, que eu ia conseguir falar de forma mais abrangente e quais seriam os meus hábitos para fazer isso acontecer. Legal. Porque esse é um desafio muito grande, porque o conteúdo tem que ser de verdade, né? E aí, se você tá num dia ruim, se você tá se questionando, achando que você não é boa o suficiente, pronto, você já não tem nem um estímulo pra botar, porque você vai botar isso, eu gosto pelo menos de ser positivo, você também, compartilhar coisas boas, né? E tudo bem que compartilhar vulnerabilidades também faz parte, mas para começar é muito difícil, isso eu imagino. Muito. E a resposta veio muito rápido, porque você já sabia que você era boa nisso, mas você estava se encontrando e 2 meses depois você já estava monetizando o seu conteúdo. Que estratégia você aplicou? Foi o compromisso? O que você fez que você acha que gerou esse resultado tão rápido para você? Foi o compromisso. Porque dentro do compromisso eu tinha que me expor mesmo. Então eu nunca deixei de fora a vulnerabilidade. Dentro das minhas mentorias para meus alunos eu explico que eu gosto de explicar que existem 3 níveis de vulnerabilidade. Tá. Aquela que já é conteúdo, aquela que tá uma ferida aberta, que ela tá sensível, ela precisa ser tratada e ela vai virar potência para você, conteúdo, e tem aquela que você não vai expor. Então, isso é um ponto muito importante. Tem coisa da sua vida que não precisa nunca aparecer nas redes sociais, você não precisa dar satisfação. Então, tem coisa que não tá na internet e não vai estar nunca. Sim. Mas, naquele momento, o meu crescimento rápido, eu divulgava isso para as pessoas. Então, olha só, eu não estou fazendo por fazer. Existe um motivo. Eu estou aqui porque eu estou nessa situação, eu quero chegar nessa. Eu não estou aplicando vozes da minha cabeça, eu tenho know-how, na época eu tinha 5 anos de marketing. E eu fui criando uma comunidade. Então, as pessoas às vezes pecam porque elas olham para os números. O seguidor é um número, a não ser que você crie uma comunidade. Sim. Então, a maior estratégia que eu tive dentro dessa minha jornada foi nunca ignorar que números, na verdade, são pessoas por trás deles. Sim. Então, cada pessoa que me seguia era alguém curioso, era alguém que precisava da minha ajuda, era alguém que via que de uma semana para outra eu cresci 5.000 seguidores, que começava a perguntar, tem curso? Tem curso? E eu falava, cara, eu sei dar aula, não sei se eu sei dar aula. Porque eu não tinha O meu objetivo naquele momento não era abrir uma mentoria, não era ter um curso. Eu tinha mudado para São Paulo há 5 meses. Eu não era conhecida na cidade. Eu não conseguia bater na porta Eu fui social media do Iezer. Não conseguia bater na porta do Iezer e falar, Iezer, tem uma vaga? Ele não sabia quem eu era. Então, meu objetivo era literalmente me destacar. Porque, por exemplo, a gente é de Vitória. É muito mais fácil. Como eu disse, eu entrei no marketing por indicação de uma amiga. Sim. Quem ia me indicar em São Paulo? Então, a monetização veio desse senso de eu preciso, de fato, mostrar qual é o meu trabalho, mostrar quais são os resultados que eu estou conquistando para mim mesma, porque é um ponto muito importante. Você é seu maior case de sucesso. Total. Não é à toa que a gente vê nutricionistas que têm um shape que eles conseguem, de fato, o maior público, porque eles são seus maiores cases de sucesso. Inclusive, eu tenho uma Nutri, que é uma cliente, que ela não queria mostrar o shape dela. Ela falou, meu amor, Pelo amor de Deus. você tá perdendo dinheiro, vamos mostrar esse corpo. Então, eu aplicava tudo, eu mostrava os resultados, eu continuava ali nutrindo, as pessoas perguntavam, tiravam dúvidas comigo, eu fazia aquilo ali um conteúdo. Então, a pessoa, ela ia criando confiança na minha palavra, porque se ela tinha uma dúvida e eu ia lá, criava um conteúdo que ajudava ela falava, tá, isso aqui sabe o que ela tá falando. Aí, mostra que você tá ouvindo o que a sua audiência tá te falando. Né? Exato, então eu transformei números em comunidade, comunidade em dinheiro. Tá dando muito certo, você tem hoje curso, mentoria, parceria com marcas. Como que você enxerga, e obviamente com isso você impacta a vida das pessoas. Como é esse impacto na prática, na vida das pessoas, em quem te acompanha? Eu lembro que em 2023, eu estava tendo uma conversa com um amigo e a gente estava vendo alguma homenagem a alguém que já tinha falecido há alguns anos.
Aí eu virei pra ele e falei assim, amigo, como é que eu vou ser lembrada? Eu não quero morrer e ser esquecida. Eu quero morrer e, tipo, as pessoas falam assim, cara, Ana Paula, lembro dela. E eu tenho muitas pessoas muitos ícones que já faleceram, que eu olho e falo, nossa, marcou o mundo, fez diferença. E eu tenho uma pastinha dentro do meu celular que é Encontre Apoio Aqui. São várias mensagens de várias pessoas. E outro dia eu tava com uma cliente de consultoria numa cafeteria e veio um menino do Nordeste, tava passeando em São Paulo, eu acho que ele veio pro Lola na época. Ele falou, você salvou o meu trabalho. Olha. A configuração da câmera que você tem, que você ensinou, melhorou o meu trabalho potencialmente e eu tenho que te agradecer. Me abraçou, a cliente ficou, tipo, que legal. super... Falei, nossa, pois é. Então, o impacto que eu tenho na vida das pessoas é fazer com que elas entendam que, por menos que ela acredite, por menor que seja a crença dela nela mesma, ela tem uma potência dentro. Porque potencial não é nada se você não coloca em prática. Aquilo precisa virar potência. Então, quando alguém falar você tem potencial, você se sinta ofendida. Sempre. Potencial é tipo a pessoa olhando pra você e falando assim, nossa, faria sucesso. Poderia ser, mas não é, né? Então, quando alguém falar, nossa, você tem muito potencial, se sinta ofendida e saia e se indignada e faça virar potência. Então, eu acho que é isso, é eu olhar para uma pessoa, eu conversar com ela e conseguir enxergar a potência e fazer essa potência virar potencial. Sim. E quando isso acontece, é indescritível. Tem uma mentorada que finalizou semana passada comigo, que ela tinha um faturamento de 1.300. Ela terminou o mês de mentoria com um faturamento de 7. Caramba! Ela manda mensagem, Ana Paula, eu não tô acreditando, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu falei assim, eu sabia. Você só não tava conseguindo enxergar os caminhos. Sim. Então, é nesse lugar de ver as pessoas faturando e podendo realizar os sonhos delas, porque eu sigo os meus mentorados, então eu ver o mentorado viralizando e falando, nossa, faz diferença quando a gente aparece, mas faz muita diferença. Então, é conseguir ser o espelho de uma potência de um potencial e fazer a pessoa virar potência. Então, Sim. Esse é o lugar mais, assim, incrível dessa jornada que eu criei, assim. Porque a minha mentoria é muito mais do que técnicas para você criar conteúdo. Como eu disse, eu não comecei das minhas técnicas. Eu precisei desenvolver um hábito, desenvolver uma rotina. E esse é na minha cabeça, essa mentalidade, a atração que faz toda a diferença. E no fim das contas é a grande dificuldade das pessoas, de colocar isso em prática, né? De beleza, eu entendo, eu sou um bom profissional, eu tenho habilidades, eu gosto de me comunicar, mas e aí? Né? Tipo, e fazer isso acontecer, né? Isso é o que mais trava. E para quem está começando, Ana, qual é a principal mensagem que você, no seu conteúdo, você quer transmitir para essas pessoas? Bom você fica, é fato. Bonito você também fica, porque isso aqui, ó, não é original de fábrica. Então, assim, a câmera, o celular de última geração, o microfone que custa R$2.000, isso você vai conquistar. Então, você precisa literalmente aceitar que você tá saindo da sua zona de conforto. Você está saindo do seu consultório, você está saindo do seu escritório, do que você foi treinado a vida inteira para fazer, para começar algo totalmente novo. Então, vamos lá. Durante toda a sua vida, da sua infância, primeira infância, você espelhava os seus pais. Sim. Você não sabia andar, você não sabia falar, você não sabia o que você gostava. Uma pessoa ia lá viver a vida dela, você olhava e você imitava. E você, então, começou a desenvolver. Você, quando quis andar de bicicleta, você caiu 20 milhões de vezes até que você conseguiu andar. E foi tudo assim. Você não sabia escrever, você não sabia falar, você aprendeu a escrever. Por que você acha que você vai abrir a câmera e vai simplesmente conseguir ser bom naquilo? Porque você fala bem. Deixa eu te contar um segredo. Quando eu fui gravar o meu curso, o meu perpétuo, eu tive que ligar pra Diandra e falar assim, Diandra, eu estou há 5 horas tentando gravar o primeiro módulo e não tá saindo. E eu já tinha feito mais de 500 conteúdos para as redes sociais. Sim. Eu já tinha viralizado, eu já tinha 100 mil seguidores. Eu falei, posso xingar? Pode. Que caralho tá acontecendo nessa merda desse dia que eu não estou conseguindo gravar a introdução do curso? Aí ela falou assim, Ana Paula, fecha o roteiro. Aceita, é o seu primeiro curso. Você não sabe gravar, você nunca fez a gravação de vertical, você nunca deu uma aula gravada.
você não tá olhando pro mentorado, você não tá tendo um espelho, é a sua primeira experiência. Fecha o roteiro e fala da sua cabeça. Depois de 5 horas eu consegui gravar. O que não vai faltar é oportunidade para você ser ruim. Só Não. que ela é ótima, porque ela é a entrada, o primeiro passo para você ser bom. Esses dias eu estava conversando com uma menina também que veio interessada na mentoria. E ela quer começar a trabalhar como social media. Mas ela falou que ela não quer ser ruim. Ué, gente, mas não dá, tem que ser ruim. Porque se você não for ruim, você não vai ficar bom. Tem gente que é bom, mas eu duvido que começou bom. Gente, sempre tem um negocinho pra melhorar. Social media. Então a profissão que foi feita pra frustrar, meu bem, é essa. Porque você, muitas vezes, o seu resultado como social não depende de você. Depende da pessoa que está te contratando, porque principalmente se for, por exemplo, um prestador de serviço que precisa aparecer nas redes sociais e essa pessoa não está de fato disposta a desenvolver o criador de conteúdo. Até porque não é a principal função dela, né? O que você falou, não é o que ela aprendeu a fazer, mas pode potencializar muito o que ela aprendeu a fazer. Exatamente. Então, assim, cara, se você vai começar, você precisa botar na sua cabeça: bom, eu vou ficar. Eu preciso jogar um jogo do tipo... É por isso que a sua aula me destravou. E por isso que eu comecei pelo celular. Eu não comecei pela parte do marketing que é mais desejada e que dá mais dinheiro, que é a estratégia. Eu comecei por aquilo que ia me frustrar menos. Sim. Então esse é um segredo que eu conto sempre na questão da definição dos temas do perfil. Saiba que você vai ser ruim, mas tenta deixar isso mais fácil para você. E a forma mais fácil disso é: qual é a temática que eu gosto dentro da minha área? O que eu vou conseguir ter mais repertório para poder falar daquilo, que eu vou me sentir mais confortável? Isso vai te frustrar menos. E não espere ter os melhores equipamentos para isso. Eu comecei literalmente só com o meu celular, que era o 14 Pro, não tinha microfone, não tinha tripé, não tinha nada. Mostrei hoje pra Marina onde era o cenário. O meu celular ficava na janela do quarto, com o cenário, porque é onde eu conseguia apoiar no parapeito assim da janela, com a luz vindo. E o cenário era meu guarda-roupa e a porta do banheiro. Foi assim que eu fiz meu primeiro 500 mil de visualizações no primeiro vídeo. Não sei como, mas obrigada a Deus. Mas Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Como que você, hoje, como eu falei, curso, mentoria, conteúdo, eu tenho muita dificuldade de equilibrar tudo. Geralmente, quando eu tô dedicando tempo a gravar um curso, eu vou falhar no conteúdo porque a minha cabeça está toda voltada para aquilo. Como é que você trabalha isso, esses pratinhos, assim? Cai todos. É muito difícil. Gente, é aquilo que eu falei, eu sou uma empresa. Então, quando eu tava gravando o meu perpétuo, cara, eu demorei 5 horas pra gravar a primeira aula. Foi desesperador. É muito difícil. O mês agora de maio que finalizou, eu tava com 5 consultorias, 5 mentorias. Eu não tinha tempo na minha semana pra viver. Eu chegava no final de semana exausta. Eu sou introvertida. Não parece, eu sei que não parece. Mas ela e o Mário viram a minha cara de bosta num jantar, numa pizzaria, porque eu não conseguia, eu não tinha mais energia. Então, o meio de abril pro final de maio, eu tava com muita coisa, muitas aulas, tentando dar o meu melhor pra essa galera. E eu não conseguia criar conteúdo. No começo da minha jornada como creator, eu soltava 120 vídeos no perfil por mês. Eu soltei 15. Então, assim, é 10 vezes menos. É muito frustrante pra mim ver isso, mas não tem como. Não tem como. Quando você tá em lançamento, quando você tá em gravação, de curso, etc., você tem que entender que existem prioridades. Você tem que priorizar. Então, você finalizou aquele tópico, tá, agora então eu preciso voltar pra criação de conteúdo, porque é importante hoje, um profissional que não tá no digital, ele é esquecido. Total. Então, a gente precisa entender como que a gente vai... Qual pratinho eu vou segurar agora? Porque não dá pra segurar todos. Então, vou gravar o curso? Beleza. Então, eu vou me comprometer a soltar pelo menos 2 conteúdos no perfil. Qual conteúdo me dá menos trabalho? É um carrossel? Então vai o carrossel. O carrossel tá entregando super bem agora. Sim. Então, assim, é isso. Eu tento não me cobrar tanto. Entender que... E eu sempre falo isso na mentoria. Eu tô na fase de crescimento, saiba que eu não tô com projeto nenhum em andamento. Porque aí eu tô soltando muito conteúdo, então o meu foco é crescimento do perfil, então eu vou soltar muito conteúdo. Tô na fase de lançamento, cara... O foco tá ali também. Eu tô fazendo várias reuniões para poder fechar, porque quando você vai fechar uma mentoria, você tem que saber quem vai fechar sua mentoria, você tem que fazer uma reunião com a pessoa, então a minha agenda tá cheia de reunião, tô focada no fechamento de vendas. Começou as mentorias, aí eu volto a criar conteúdo, mas eu ainda tenho minha cabeça
ainda nas aulas. Sim. Então, não dá para equilibrar todos os pratinhos. Não dá para você ser 100% em todas as áreas o tempo todo. Isso é uma grande falácia. Quem tem equipe. Que bom, eu fico mais tranquila. Eu fico bem mais tranquila. E sobre isso tem uma frase que eu vi, eu não sei de quem falou isso, mas sobre a gente tomar muito cuidado ao comparar o nosso backstage com o palco dos outros. Essa frase é porque o nosso perfil é o nosso palco, é onde a gente está botando ali o nosso melhor, a gente está entregando o nosso show. Mas o que está por trás, inclusive isso dá assunto para outro podcast, a gente falar essa parte psicológica do conteúdo. Mas vamos nos ater às partes mais práticas nesse primeiro. Mas isso é uma coisa que eu também ensino, nem só o backstage. Cuidado para você não comparar o seu palco com o palco do outro. Também. Porque como que, vamos lá, a gente tem mais ou menos o mesmo número de seguidores. Dá para comparar com você? Sim. Ainda é injusto. Sim. Porque, assim, eu sabendo o seu backstage, você tem equipe, eu não tenho. Sim. Ainda é um pouco injusto, mas como que a gente vai comparar o nosso palco aqui agora com o palco do Paulo Cuenca? Da Luana Carolina? Sim. Da Bettina? Sim. É muito surreal, é uma distância gigantesca. Sim. É muito, assim, eu caí nessa armadilha algumas vezes, de tipo, não, eu quero faturar igual a Hannah tá faturando. Cara, a Hannah tem mais tempo de carreira do que eu no digital, ela cria mais tempo. Ela já errou mais, ela já encontrou o formato dela, já encontrou os cursos, ela tem uma esteira de curso. Eu tenho uma mentoria. Eu tô fazendo vou fazer um ano de criação de conteúdo dia 1º de julho. Eu sou um bebê. É um bebê. Eu penso muito nisso também, na questão do tempo, porque o tempo é nosso maior aliado, nesse caso. Acho que em vários casos. Mas eu comparo muito isso, porque às vezes mesmo pensando, poxa, eu tenho equipe, mas eu tenho uma agência que eu toco, então eu atendo clientes, eu tenho o meu conteúdo, eu tenho curso, eu tenho clientes de mentoria também. Eu fico assim, caraca, parece que eu não tô fazendo nada, mas o meu dia não tem tempo de respirar. Exatamente. É muito isso. Então, esse é um ponto que é fundamental dentro da minha mentoria, que eu falo, cuidado com as suas referências. Porque se você tem que ter uma referência grande. Porque senão seu crescimento, ele é um crescimento limitado. Sim. Mas cuidado nessa comparação, porque essa pessoa, o caminho que você está trilhando, ela já passou por tudo. Sim. Ela não tá pensando se ela vai trocar de celular ou se ela vai trocar de câmera. Se ela quiser, ela troca a casa inteira. De casa em todo. Exatamente. Quais são os principais erros que você vê nos criadores que estão começando e como evitar esses erros? Há um pouco atrás, você falou sobre criar conteúdo quando você está desanimado. Esse é o maior erro. Não existe isso. Se você se colocou nessa posição de, a criação de conteúdo, ela tem que fazer parte do meu negócio, ela tem que fazer parte da minha rotina para eu alcançar meus objetivos, é isso. Entenda isso como uma premissa, assim, inegociável. Porque é inegociável. Nós estamos falando de um mundo que ele é absolutamente tecnológico e ele não vai parar de evoluir. É parte do trabalho agora, né? De qualquer trabalho. Inclusive, faculdades formações tradicionais estão colocando justamente essa parte da formação de social, porque, cara, não tem como. Todas as empresas têm que estar no online, todos os prestadores de serviço têm que estar no online para você aparecer, nem que seja lá um pinzinho dentro do Google. Tem que estar. Sim. Então, o que eu vejo que é o maior erro e que várias pessoas, inclusive mentorados meus, eu sou uma professora muito radical. Eu imagino. Então eu chego pra pessoa e falo assim, você está jogando seu dinheiro fora. Você pagou 5 mil na minha mentoria e você está jogando seu dinheiro fora. Porque você passou por um problema pessoal, em vez de você entender o que eu te falei sobre as vulnerabilidades e seguir o jogo, você parou. Tem 2 semanas que você não cria conteúdo. E você acha que o algoritmo vai trabalhar pra você assim? Porque é isso. O maior erro é você achar que você precisa expor as suas vulnerabilidades o tempo todo. Você não precisa. Só que você precisa entender que o algoritmo, ele é um funcionário. E como ele é um funcionário, ele precisa de ter tarefa. A tarefa dele é entregar o seu conteúdo para outras pessoas. Só que ele só vai fazer isso se você entregar essa tarefa para ele. Então, o maior erro das pessoas é não conseguir entender que a criação de conteúdo, ela faz parte do seu negócio. E aí, muitas pessoas vão criar conteúdos, elas não conseguem entender que, publicidade fechar a publicidade hoje é um trabalho. A rede social, ela traz clientes para você, ela traz alunos para você. Sim. Então, se você vai viajar, por exemplo, uma semana antes dessa viagem, cria os seus conteúdos para rede social. E eu sempre já falei disso, eu vou trazer de novo, que a Letícia Vaz, ela sempre faz isso. Ela fez uma rinoplastia e ninguém sabia que ela estava fora das redes sociais. E ela deixou o conteúdo pronto.
Ela desapareceu. Ah, é? Ela não é que ela desapareceu. Ela gravou todos os stories. Ela gravou todos os vídeos. E sumiu da rede social. E ela voltou depois com só tirando o band-aidzinho assim. Gente, eu fiz uma rino. Olá. Aí eu olhei pra aquilo e falei, filha da puta. Nossa, que é o que foi a Manu Gavassi fez quando ela entrou dentro do BBB. Big Brother. Então a Letícia Vaz, ela é tão esperta que ela pegou, porra, olha essa publicitária aqui, olha essa cantora que fez isso dentro do BBB. Ela vai ficar 3 meses confinada, ela criou conteúdo pra isso. Eu sei fazer isso. Faz. Então, assim, meu amor, você tá passando por um problema difícil, eu entendo, todo mundo passa. Mas você tem diferentes formatos dentro das redes sociais. Dê um jeito de criar essa esteira. É por isso que quando eu vou criar conteúdo, eu diminuo a fricção. Muitas vezes, se você entrar no meu perfil, você vai ver 10 vídeos postados com a mesma roupa. Eu não me importo de aparecer com a mesma roupa, porque aí você precisa, que é um ponto que a gente faz muito, isso do comportamento. A pessoa ela não entra no seu perfil todos os dias igual você entra. Ela recebe o conteúdo na timeline dela, seja do Reels ou seja na For You mesmo, na página principal. Ela não está interessada, não é que não tá interessada, o cérebro dela não armazena informação suficiente pra ela lembrar que o último vídeo que ela viu estava com a mesma roupa. Aquilo é só um pedacinho do dia dela, né? Exatamente. Então, quando você for criar conteúdo, tenha previsibilidade. Então, eu vou entrar em uma semana de muita correria, de começo de mês, eu tenho muita reunião e etc. Então, na uma semana anterior, eu vou criar, sei lá, vou fazer um dia de gravação que eu vou gravar 15 conteúdos. E 15 conteúdos vai munir, inclusive, para depois eu vou conseguir gravar conteúdos que vão sobrepor. Ótimo. Que aí você impede que tenha essa quebra, porque o maior erro de quem está começando é não entender que, cara, imprevistos acontecem. Sim. Você vai ter alguém doente na família, você vai ter uma semana de uma viagem inesperada. Vai passar mal. Vai passar mal, exatamente. E você precisa conseguir driblar isso. E assim, não que eu nunca tenha feito isso, que a gente nunca tenha parado de criar conteúdo. Acontece. Porque é exaustivo. Acontece. Mas hoje eu tenho essa urgência. Se eu fico 3, 4... Quando chega 5 dias sem postar, tá aqui, ó, gritando na minha cabeça. Ana Paula, você precisa voltar. Você vai perder seguidor. Você vai... Não é por perder o número não, tá, gente? É pra perder a minha comunidade. A conexão com as pessoas, né? Exatamente. Sim. Então, o meu medo não é um número. É perder a galera que conversa comigo. Sim. Eu não posso deixar eles me esquecerem. Sim. Então, acho que esse é o maior erro. Tá certo. Concordo com você. Ana, a gente poderia ficar aqui o resto do dia conversando, mas, inclusive, eu quero só fazer uma pontuação, falando em começar com o que você tem. Estou começando esse podcast com barulho de obra, tá? Então, assim, dá pra começar com o que tem. Estamos aqui e vai dar tudo certo. Eu comecei com esse barulho de obra, tá? Eu não tinha microfone, eu usava o celular. O que eu fazia era fechar todas as portas da casa, da janela. E aí no CapCut, eu tirava o ruído com o próprio CapCut, Sim. Não era nem um Adobe. Depois eu comprei um microfonezinho, foi o primeiro investimento que eu fiz, um microfonezinho por causa da obra. E depois meu maior investimento, inclusive em equipamento, depois do meu celular, obviamente, mas foi o microfone da Holy Land, por causa. Então, um equipamento que você precisa, porque aí ninguém vai fazer assim pra te escutar dentro do Reels, microfone. Eu concordo. Eu concordo. Eu sou a favor de primeiro investir em iluminação, mas geralmente a iluminação é mais fácil de se resolver sem investir. Então tem que ter um microfone. Eu concordo. Falando nisso, um bate-bola pra gente encerrar esse episódio. Uma ferramenta de criação de conteúdo que você não vive sem. Confesso que é o meu appzinho de edição, CapCut. Pra mim, ele... Já trabalhei com Premiere, já trabalhei com InShot, agora testei o Edits, ele ainda tá bem limitado. Tá. O CapCut hoje é a ferramenta principal. Eu usei muito, durante muito tempo, eu editava 100% no celular. Hoje eu prefiro editar no computador por tempo de tela, assim, porque como eu edito não só pra mim, mas pra clientes, a tela do computador é mais confortável. Mas o CapCut, não abro mão. Gosto muito de usar o ChatGPT pra pesquisa. Eu uso o próprio TikTok, é a minha maior ferramenta de pesquisa do comportamento do usuário mesmo, mas o ChatGPT, ele é complementar. Então, acho que essas ferramentas, elas são bem fundamentais para mim. E um momento marcante na sua jornada como criadora de conteúdo? Foram muitas, né?
quando eu tava ali de outubro a dezembro do ano passado, eu tive momentos assim icônicos na minha trajetória. Onde eu conheci Isabela Mate, o Iezer, trabalhei com ele, conheci a Catherine Kafka, depois eu conheci a Vicky Gaibá, então eu fui conhecendo vários creators que, de fato, são muito especiais, assim, na trajetória. Eu lembro de estudar Iezer em 2021, para poder entender o orgânico. Então, mas, assim, foi quando eu me vi, assim, sendo requisitada, sendo vista, que era aquilo que eu falei, né? Como é que eu vou ser lembrada? Eu estava sendo lembrada. Mas eu acho que o momento mais icônico aconteceu esse ano, quando eu fui convidada para palestrar na Hyundai. Ah, que legal. Gente, eu me tremia. O momento mais icônico dessa palestra, na verdade, tinha uma pessoa asiática, eu não sei qual país ele era. Ele tava de fone, eu não vi o fone. Claramente não falava português. E eu fui interagir com a palestra, interagi com ele. Ah, meu Deus. Mas tinha tradução? Tinha, mas na hora que eu falei, ele olhou com cara de paisagem, eu falei, gente, errei. Então, assim, voltando lá no erro, foi a primeira palestra que eu dei. Eu dei dentro de uma puta montadora, de uma marca, assim, mega conhecida. Todo mundo vê um HB20 na rua. Aí eu tava lá, diante de dezenas de franqueados, eu dei essa mancada. Falou com o que não falava português. Justamente com quem não falava. Aí esse é o ponto. Saiba rir de você mesmo. Saiba entender que você é uma pessoa iniciante. Eu falei com ele, gente, é a minha primeira palestra, tá? Então, eles sabiam que tinha 15 minutos em cima do palco, era a minha primeira palestra, eu tava mega nervosa. E eu falei assim, gente, errei, é isso mesmo, alguém mais quer interagir comigo? E sorriso no rosto, e segue o baile. É isso. Foi o momento mais icônico, assim, minha primeira palestra, ser uma marca mega conhecida, errar em cima do palco pra poder contar isso pra vocês, e mesmo assim, ser mega elogiada. Isso pra mim foi um momento, assim, muito especial pra mim. Ai, parabéns, parabéns. Obrigada. Uma inspiração. Você. Obrigada, eu só estou aqui hoje por causa dela. Acabou. Assim, obrigada. Até o próximo episódio. Ah, obrigada. Não, admiro muito, porque eu lembro de ver você crescendo com o Notícias da Semana 60 Segundos. Eu olhava pra aquilo e falava, gente, incrível, eu posso fazer isso também. Já era pra eu ter começado. Eu não começava. E na fatídica aula, eu nunca vou esquecer, eu tava lá naquela mesinha assim, olhando assim, você dá aula, e falava, gente, incrível. Isso aqui eu não sei se eu sei fazer não, mas a criação de conteúdo já era pra eu ter começado. Então foi muito importante, porque muitas pessoas, elas olham, e eu sempre falo isso, eu sempre trago as pessoas para o mundo real. É muito legal você se inspirar em pessoas que estão grandes, só que elas estão distantes. Quanto mais distante, mais difícil é para você materializar a dificuldade, o processo, os recursos que você precisa. E eu te conhecia. Sim. Então, assim, você não estava trabalhando um nicho que eu não gostaria de trabalhar. A gente trabalha no mesmo nicho. Diferentes abordagens, mas no mesmo nicho. Sim. Por que você? Porque é aqui, ó. Era perto, né? Sabe, também. existe, eu tava vendo acontecer, é possível. E não é um possível de uma pessoa que, eu tô em Vitória, a pessoa tá lá em São Paulo com a ajuda do pai. Não, tá aqui acontecendo, eu trabalhei junto, vi, tá acontecendo. Então, se você vai buscar uma inspiração, tenha pessoas gigantescas. Eu poderia virar aqui e falar, cara, minha maior inspiração é a Bettina, porque eu gostaria de ter o lifestyle dela. E realmente, a Bettina é uma grande referência. Sim. Eu consumo o conteúdo dela todos os dias. Mas não foi ela. Então, foi você saber que, cara, a sua referência, ela ser mais palpável, ela ser uma coisa que você consegue, de fato, compreender o que está acontecendo, vai ser muito mais vantajoso e te tracionar a fazer do que uma pessoa que compartilha muito menos recortes. Uma meta que você ainda deseja alcançar com o criador de conteúdo? Eu quero fazer um evento presencial. Eu quero que essa comunidade, ela cresça ao ponto de eu conseguir fazer um evento presencial. Porque, beleza, eu sou uma comunicadora e a gente fala muito sobre autenticidade, etc. Dá pra ver um pouco de quem eu sou, do quanto que eu conheço no digital. Mas você sentar, olhar no meu olho, você vai conseguir ver muito mais verdade, aprender e ver a essência do que eu tô falando. Então essa troca, ela é muito importante. Até porque é o que as pessoas estão precisando e estão pedindo hoje, né? Essa conexão mais verdadeira e física. Mas aí tem também, né? Tem faturamento, números que eu não atingi ainda, de seguidores que eu gostaria de atingir. Tipo, a minha meta de 2024 era 100 mil. A meta de 2025 eu nem defini os seguidores, sendo bem sincera. Sim.
Eu posso até definir agora e, tipo, sei lá, vamos tentar bater 200 mil até dezembro, ganhar ali, eu tô com 118, então falta aí 80 mil seguidores. É um número expressivo. Então, se eu conseguir chegar ao final do ano com 200 mil, pô, crescimento de 100 mil por ano é uma coisa... Pô, 100%, né? 100%. Então, assim, tem esses números de crescimento, mas eu acho que faturamento, número de faturamento, eu gostaria de ver os meus produtos escalarem e principalmente ver a minha comunidade, que é aquilo que, novamente, voltando a conversa com o meu amigo, como que eu vou impactar a vida das pessoas, como é que eu vou ser lembrada. A única forma de eu ser lembrada é ter uma comunidade, de fato, que tá ali comigo. Ana, eu tenho certeza que você impacta positivamente a vida das pessoas. Obrigada. A gente se inspira muito em você, Mário tá atrás da câmera, mas a gente era daquelas pessoas que ficavam acompanhando, tipo, caraca, bateu 80! A gente ficava assim, tá indo, tá indo. Aí a gente via 3 conteúdos por dia, aí eu ficava, caraca, eu não tô conseguindo fazer um. Então, assim, é uma inspiração pra gente também. Adorei nosso papo. Desejo muito, muito sucesso. Obrigada. A gente ainda vai, enfim, continuar juntas aí. Com certeza. E obrigada por ter topado. Obrigada eu, foi um prazer, um papo mega legal. É bem importante esses papos até pra gente relembrar o que já aconteceu, né? Às vezes a gente esquece e isso também é um bom motor pra você, um bom combustível pra você continuar. Obrigada. Você sabe que é 100% recíproco. Sim, deixa seu perfil. Ana Pessoa Oficial em todas as plataformas, padronizada, faça isso com o seu também. Tem o Hand Studio, que é o meu curso que te ensina a usar o seu celular para começar a criar conteúdo sem ter que comprar nada caro. Todos os equipamentos que eu utilizei para poder começar, se você quer começar também. E, pô, vamos criar conteúdo, vamos crescer, vamos dominar o mundo. Simbora. Beijo, até o próximo. Tchau!